perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas estarás seguro. Mente oprimida, mente deprimida. Qual é a diferença? Na sexta-feira passada, nós falamos aqui sobre os poderes extrasensoriais da mente. Os poderes extrasensoriais da mente. Existe uma ciência que estuda esses poderes, chamado parapsicologia, que nós falamos na semana passada. É a ciência da parapsicologia, a ciência que estuda os fenômenos paranormais dos seres humanos. É uma ciência que ainda está em pesquisa e em desenvolvimento, mas ela foi reconhecida pela Universidade de Virgínia, Estados Unidos. Em 1889, quando eles começaram, então, a fazer essas pesquisas. E a partir de 1930, foi quando eles começaram, então, efetivamente aprofundar nessas pesquisas dos poderes da mente. Os americanos, os médicos americanos, eles têm estudado muito sobre este assunto. Eles fizeram uma pesquisa num hospital e eles fizeram o seguinte: uma parte do hospital, das pessoas doentes, eles estimularam a fé dos doentes. E no outro lado, da outra parte do hospital, onde estavam os doentes, eles deixaram lá sem falar nada. E eles, através dessa pesquisa que eles fizeram, dessa experiência, porque a ciência só acredita no experimento, eles perceberam o seguinte, que os doentes que receberam o estímulo da fé em Deus, eles tiveram recuperação 70% mais do que os outros que não receberam o estímulo. E com isso, então eles chegaram à conclusão que a fé é um poder que ajuda a pessoa em si a vencer a doença e vencer os males do seu próprio corpo. Aliás, a ciência já provou que a doença começa exatamente no psique do homem. É uma energização negativa. Bom, como perceber uma pessoa que ela está oprimida, ou seja, com encosto, ou que ela está com problemas mentais? Eu tenho que falar aqui para vocês, eu tenho que falar em médios, para você entender. A mediunidade, que é o lado do espiritismo, que não tem nada a ver com o cristianismo. Nós, cristãos, nós não temos a praticidade da mediunidade. Nós, cristãos, cremos no poder do Divino Espírito Santo, nos dons carismáticos, como está escrito na Bíblia. O nosso Senhor Jesus Cristo incumbiu a sua igreja de ministrar a palavra de Deus, de ministrar o evangelho de nosso Senhor por toda a terra. Ele disse: os sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e imporão as mãos sobre os enfermos, serão curados. E se beberdes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Então, os sinais, os dons carismáticos, seguem na ministração da pregação do Evangelho de Nosso Senhor. Porque as pessoas, elas estão carentes de tudo, o que nós podemos, pela Bíblia, perceber. Então, o que é um médium? O médium é aquele, como eu falei na sexta-feira passada, aquele que se comunica com o vivo, que transmite a mensagem do morto para o vivo e do vivo para o morto, vice-versa. Ele fica no intermediário. Né? Então, existem os médios conscientes e os médios inconscientes, segundo o Espiritismo. Eu tenho que tomar esse exemplo para poder chegar na parte que eu quero explicar para vocês. Então, médium consciente, segundo o Espiritismo, seria aquele que incorpora uma entidade, um espírito, mas ele está consciente. Ele está consciente. Deus, se der um beliscão nele, ele vai sentir. E o médium inconsciente é aquele que incorpora uma entidade e ele fica como instrumento, usado e completamente usado. Entendeu? Por exemplo, nesse caso aí, veja bem, quando uma pessoa, por exemplo, no exorcismo,
quando o espírito toma a pessoa. Existem pessoas que se manifestam com entidades, com espíritos obsessores, que ela fica consciente, e tem aquelas que ficam inconscientes. Entendeu? Agora, tem um segredo aí que a Bíblia nos revela para nós descobrir a situação, se é espiritual ou se é transtorno mental, se é problema de mente. Por exemplo, a pessoa, ela está ali, oprimida. Ou ela está normal. Aí você chega e começa a conversar com ela. Para você ter a certeza se ela está ou não uma influência, um espírito ali, um espírito obsessor, você vai conversando com ela até persuadir essa pessoa a pronunciar o nome de Jesus. A dizer que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. A entidade obsessora não vai falar isso aí. Então a Bíblia, a palavra de Deus na Epístola Universal, nos dá a informação de que o espírito maligno, ele não confessa que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele não confessa. Ele luta. Então você pode perceber que a pessoa ali está tomada por uma entidade, mesmo falando lucidamente com você. O que acontece muito no nosso meio, no meio das pessoas, pessoal, acontece muito das pessoas convivendo conosco na sociedade, mas elas estarem estar debaixo da influência dos espíritos obsessores. A psicografia, que é o ato do lado do espiritismo, da pessoa que escreve, que se concentra, ela escreve. O caso de Chico Xavier. Que fenômeno é aquele? A mente do falecido Chico Xavier é que escrevia? Não. Aquilo é um espírito que tomava-o. No lado do espiritismo existe o fenômeno chamado psicografia. Essa psicografia é feita pela uma entidade, pelo espírito, que se incorpora na pessoa e utiliza como instrumento. Entendeu? Quando eu falo alto assim, você já sabe, né, pessoal? É para suplantar o demônio, né? O príncipe das trevas. Por isso que nós muitas das vezes fechamos a porta. Mas tem dia que eu deixo a propósito a porta aberta. Mas aqui nós ficamos numa situação tão melindrosa que temos que às vezes fechar a porta, né? Eu estava vendo na internet um caso que aconteceu lá em Belo Horizonte, na rodoviária de Belo Horizonte, um pregador evangélico estava pregando o evangelho. Tinha uma rodinha de mais ou menos umas 30 pessoas. E na hora que ele pegou o microfone e começou a rezar lá pelo pessoal, aí um indivíduo entrou com um pedaço de madeira, um pedaço de pau lá e largou na cabeça do pregador. O sangue começou a zoar, né? Está na internet isso aí. Está, inclusive, lá no site do pastor Silas Malafaia. Eu estava comentando com o devoto agora à tarde, mostrando com o devoto, você está vendo aí, a situação como é que está ficando no Brasil. Agora não pode nem mais pregar o evangelho, porque agora está acontecendo isso. As pessoas estão sendo agredidas. E eu tenho muitos casos desse aí na internet, né? Tem muitos casos desse aí. Porque o mundo jaz no maligno, pessoal. Então a palavra de Deus agora, ela está sendo motivo assim de galhofa. Eles estão fazendo anarquia com a palavra de Deus. Entendeu? Eles estão escarnecendo a palavra de Deus. Ainda mais com as coisas que estão acontecendo no meio cristão, né? No meio cristão está acontecendo coisas que multiplicou o número de escárnio, né? Como é nesta semana, a revista Isto É trouxe aí a reportagem da Igreja Mundial do Poder de Deus, do apóstolo Valdomiro Santiago, né? Que perdeu os horários da televisão para o Bispo Macedo, lá no Rio de Janeiro e em todo o Brasil, né? A notícia que saiu na revista Isto É, e aparece ele despedindo, chorando, né, pela perda dos programas da outra igreja. Então, isso aí, o pessoal fica assistindo essas coisas, lendo na revista, vendo reportagem na televisão, o pessoal já zoa com o Evangelho de Jesus, ainda fica vendo essas coisas, vendo essas incompatibilidades que acontecem no meio cristão, que infelizmente acontece. E aí, o inimigo toma conta dos instrumentos, né?
dos instrumentos. O nosso Senhor entrou no cemitério. Chegando lá, ele encontrou um homem que estava tomado de demônios. Ele estava tomado de espíritos obsessores. A Bíblia, a palavra de Deus nos diz lá nos evangelhos que o gadareno, ele era jogado no chão pelos demônios. E Jesus, nosso Senhor, ao chegar, se aproximar daquele homem, perguntou: qual é o seu nome? E os espíritos responderam na boca do homem gadareno: Legião. Legião na contagem romana são 6.000. Somos muitos. E o nosso Senhor deu a palavra de exorcismo: saia dele, legião. A palavra de Deus diz que os espíritos jogaram o homem no chão, se debateu, e eles pediram para que eles saíssem para os porcos. Nosso Senhor permitiu que aqueles demônios saíssem para os porcos, animais. E diz a palavra de Deus que os animais, os porcos, se precipitaram no mar. Nesse episódio, nós podemos ver muitas coisas aí nesse episódio. Se um psiquiatra pegasse aquele homem, no estado do qual Jesus, nosso Senhor, encontrou, ele ia fazer um diagnóstico naquele homem gadareno. Ele ia dizer muitas coisas. Ia submetê-lo a uma ressonância magnética, ia fazer um eletrocefalograma. O psiquiatra iria fazer uma série de exames, uma série de coisas, ia dizer que aquele homem estava com distúrbio mental, que estava com disritmia cerebral, ia dizer que aquele homem estava com esquizofrenia, ou com síndrome do pânico, ia dizer uma porção de coisa. Nunca que o psiquiatra iria dizer que ele estava com demônio. Note bem que Jesus perguntou: qual o seu nome? E o demônio respondeu na boca do homem: Legião, entendendo Jesus que era um demônio. Quando nós vamos fazer o exorcismo, perguntamos qual o seu nome? O espírito que está manifestado diz o nome da entidade, está ali, o objetivo por que ele está ali. Então, nós sabemos que é um espírito que está ali. Porque se você pergunta: qual o seu nome? A pessoa diz: eu sou João. Eu sou Marcelo. A pessoa pode estar sob uma influência, mas ela não está tomada pelo Espírito. Mas se você pergunta e o Espírito responde: eu sou fulano de tal, entidade tal, eu estou aqui para destruir essa vida, fazer isso e aquilo. Está entendendo, pessoal? Então é uma forma de você perceber, de como fazer a separação entre a pessoa deprimida e a pessoa oprimida. A pessoa deprimida seria aquela que está com problemas da mente, esquizofrenia, síndrome do pânico, transtorno bipolar, as doenças da psiquiatria. E a pessoa que está oprimida é que está com encosto, está com a macumba, está com feitiço. A Bíblia deixa claro que nós estamos cercados de espírito. Capítulo 6 de Efésios, Paulo fala: nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Porque nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. O capítulo 6 de Efésios, versículo 10 em diante, nos deixa claro que estamos cercados de potestades, de principados, de espíritos que foram expulsos dos céus sob o comando de Satanás. Então, quando os materialistas, os céticos, quando as pessoas que têm o conhecimento do lado do espiritismo, do esoterismo, elas dizem assim: tudo é energia. A energia está em toda parte. Porque é outro linguajar que eles utilizam, diferente de nós cristãos. Porque o nosso linguajar tem uma base: Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Já o linguajar do espírita e do esotérico, do parapsicólogo, do sensitivo parapsicólogo, já é baseado nas pesquisas da ciência pelo lado da parapsicologia. Entendeu? Existia um homem muito famoso no Brasil chamado Zé Arigó. Esse Zé Arigó, ele recebia a incorporação de uma entidade que tinha como nome Dr. Fritz.
E quando este homem recebia a incorporação do Dr. Prince, ele ficava praticamente inconsciente. E ele era tomado para fazer cirurgias. A pergunta, isso existe? A pessoa ser tomada por um espírito para poder fazer uma cirurgia, para tirar um caroço, para fazer uma operação espiritual? Existe. Isso existe. A parapsicologia já comprovou que existe esse fenômeno da pessoa ser tomada por um espírito e fazer uma operação. Claro que nós cristãos, nós não cremos que um morto, uma pessoa que já morreu, venha aqui. Sabemos que aquela entidade que se incorpora numa pessoa, que faz uma operação, a cirurgia, no caso de Zé Goff, recebi incorporação do Dr. Fritz, médico alemão, sabemos, nós cristãos, sabemos pela Bíblia, que aquela entidade, aquele espírito que ali está, é um impostor, é um espírito se fazendo do Dr. Fritz, que não é verdadeiramente o Dr. Fritz, porque não existe comunicação entre vivos e mortos, conforme a Bíblia, a palavra de Deus, nos revela. Nós encontramos também, no livro de Atos dos Apóstolos, uma jovem, ela estava fazendo adivinhação, e ela dava muito lucros aos seus patrões, dava muito lucro. E o apóstolo São Paulo, quando chegou lá, juntamente com Silas, a pregar o evangelho, o espírito de adivinhação que estava naquela moça, incorporado na moça, disse: esses aí são os homens que servem ao Deus do Altíssimo, que anuncia o Deus Altíssimo. Mas fazendo aquela bajulação, Paulo não gostou. Paulo chegou, olhou para aquela entidade que estava naquela jovem e disse: em nome de Jesus, eu te repreendo, saia dela. E a Bíblia diz que o espírito de adivinhação retirou-se do corpo da moça. Os lucros, o dinheiro que as pessoas que estavam por trás daquela jovem estavam recebendo, parou. E por causa disso, Paulo e Silas foi chicoteado, foi perseguido e preso por causa desse exorcismo. Existe adivinhação por sugestão espiritual? Existe. Existe truques de adivinhação, pessoas que fazem adivinhação por truques, por hipnose, mas existe a adivinhação feita por incorporação espiritual. Isso e como existe. Resposta. Mas por que existe? Porque a resposta: o mundo jaz no maligno. Temos que ter muito cuidado com a nossa praticidade de fé. Nós, cristãos, temos a orientação de Deus na Santa Bíblia de tudo quanto temos que fazer para agradar a Deus e para servir e amar o próximo, entendeu? Para amar e servir, porque nós só seremos servos de Deus quando nós formos aprender a servir o próximo. Nós só seremos servos de Deus quando aprendermos a servir ao próximo. Assim seja? Então, veja bem, as ordens, as ordenanças, os ensinamentos de Deus é o suficiente para nos manter tranquilos na nossa fé e uma ordem espiritual. Porque se nós extrapolarmos aqui, pessoal, então nós podemos ter problemas. Porque existe um fenômeno chamado, quando a pessoa extrapola, chamado fanatismo. Fanatismo, segundo os especialistas e os psiquiatras, é considerado como doença. Você sabia que fanatismo é considerado pelos psiquiatras como doença? Entendeu? Ainda se está se estudando. Por exemplo, vamos tomar, por exemplo, as pessoas que são torcedoras de futebol. Aqui mesmo em São Paulo, eu já vi torcedor de futebol com clube tatuado na frente do seu peito e atrás. Eu já vi corintiano aqui em São Paulo com aquele símbolo do clube do Corinthians tatuado nas costas. O que é isso, pessoal? Isso é amor ao time? Isso é devoção ao time? Isso é fanatismo? E os psiquiatras consideram isso como problema mental do indivíduo. Nós temos que ter cuidado com isso. Vocês sabiam que no sanatório tem muitas pessoas religiosas lá dentro? Eu já fui fazer uma visita no sanatório no Rio de Janeiro
Eu vi com os meus olhos. Eu vi com os meus olhos. Pessoas lá dentro do sanatório, lá no lugar chamado Vila Rosário, próximo a Gramacho, Rio de Janeiro, em Duque de Caxias. Eu estive lá. Fui fazer uma visita lá, e tinha lá pessoas com a Bíblia aberta, andando dentro do sanatório, com a calça caída, de dentro. Eu vi. Olha o diabo se manifestando aí. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus, demônio. Diga comigo, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Comigo, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Como que o inimigo se manifesta, não? Tá vendo? Essa pessoa mora aqui por perto, já sabe que nós estamos aqui nesse horário, passa aqui a propósito, deixa lá os compromissos, deixa o marido, deixa a filha, deixa o filho lá sozinho, e passa aqui só para falar isso aí que vocês escutaram. Eu estou há anos aqui, pessoal. E toda vez que o diabo se manifesta, eu digo, está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Assim seja. É assim que você tem que fazer. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Comigo de novo. Está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Então, tem muitas pessoas, gente, tem muitas pessoas que extrapolam e praticam o que os psiquiatras chamam de fanatismo. E nós não podemos extrapolar em nada. Tem que ter controles. O apóstolo São Paulo, no capítulo 11, na carta aos Coríntios, ele diz assim, fazei tudo com ordem e decência. Entendeu? Tudo tem que ter uma ordem, tudo tem que ter uma organização. A nossa vida, ela é pautada por ensinamentos de sabedoria de Deus na nossa vida. Se existe um povo que tem que andar de uma forma organizada, socialmente, espiritualmente, somos nós. Porque nós temos o tesouro, nós temos o livro dos livros, nós temos o livro que é a cabeça dos livros, que é o tronco dos livros, que é a raiz dos livros. Bom, o que é um psicopata? Como que o psiquiatra vê um psicopata? Ele é uma pessoa que tem problema mental ou ele é uma pessoa endemoniada? O serial killer, que é aquele elemento que faz uma coisa em sequência. O que seria esse homem? O que diz a ciência? O que diz a Bíblia? Por exemplo, quando uma pessoa ela está dormindo e ela ouve vozes. Ela ouve vozes. O que é isso? A pessoa ouvindo vozes, ouvir barulhos. A pessoa que sente coisas andando no seu corpo. Aí a pessoa procura um psiquiatra. Nunca que ele vai dizer que aqueles fenômenos são espirituais. Certamente, ele entenderá pela ciência da psiquiatria que aquela pessoa está tendo visionismo, que ela está tendo, está extrapolando na imaginação, que ela está imaginando. Ele vai dizer milhões de coisas, menos dizer que aquela pessoa esteja debaixo de uma sugestão de magia, de macumba, de feitiçaria, de bruxaria. O que é magia? Magia é o resultado de uma imaginação. Quando o indivíduo ele faz uma macumba, ele faz um feitiço, ele imagina a queda daquela pessoa para a qual ele está fazendo o feitiço. Por isso que nós chamamos de magia. Magia é o resultado de uma imaginação. As pessoas que vê fantasma. Existe fantasma, pessoal? Existe fantasma? Existe essas coisas que as pessoas veem? Como, por exemplo, Saci Pererê. Fantasma existe? Você sabia que existem lugares, casas, que pega fogo assim de uma hora para outra, sem ninguém acender fósforo, sem nada? Cadeiras, elas começam a andar de um lado para o outro. Porta começa a bater. Tem um lugar aqui em São Paulo, em Paranapiacaba, inclusive passou na televisão, que tem uma casa do tempo ainda de Dom Pedro, que as pessoas
somente em passar por perto, as portas começam a abrir e fechar, começa a ter barulho. O que é isso? Que fenômeno é esse? Outra coisa, eu tratei de um caso aqui, de uma filha de Deus. Quando ela chegou na igreja, ela tinha 29 anos. E com 22 anos, ela perdeu o marido. Ela casou e perdeu o marido com 22 anos. Ela chegou aqui com 29 anos. Ela já estava 7 anos já viúva. E ela não conseguia outro marido, não conseguia de jeito nenhum. Porque o que acontecia? O marido dela morreu quando ela tinha 22 anos. Ela ficou pouco tempo casada. E toda semana o marido dela ia na casa dela 2 vezes por semana e mantinha relações sexuais com ela. O que é isso? Se esta jovem, filha de Deus, que esteve aqui na nossa igreja, procurasse um psiquiatra, o que o psiquiatra iria dizer para ela? Como que seria esse tratamento? Como seria esse tratamento? O que estava acontecendo com essa filha de Deus? Próxima sexta-feira, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar sobre esse fenômeno da psicopatia, o que significa as pessoas verem fantasma. Por que acontece isso? De pessoas verem, será que elas estão vendo com a mente? Ou elas estão sob sugestão de uma entidade? Para ver. Elas, quando ouvem barulhos, ouvem sons, ouvem vozes. Quem são essas vozes? De onde vêm essas vozes? Próxima sexta-feira, este assunto palpitante que nós vamos falar nas 9, 3 e 18 horas, continuando aí o exorcismo da mente. Essa é uma transmissão diretamente do Santuário Iavé de Santo Amaro, São Paulo, capital, que fica localizada na rua Desembargador Bandeira de Melo, número 513, onde nós estamos no plantão espiritual de atendimento, em nome de Jesus, nosso Senhor, ajudando as pessoas que sofrem com problemas espirituais. Estamos há 21 anos em Santo Amaro, zona sul de São Paulo, próximo ao Largo 13 de Maio, próximo ao Shopping Boa Vista, ajudando as pessoas. Nossa igreja é uma comunidade simples, humilde, mas onde tem a manifestação do poder de Deus para repreender as forças das trevas, para repreender as forças do mal. Porque o Evangelho de Jesus, quando ele é pregado na sua essência, quando ele é pregado na sua integridade, aí existe pressão do inferno. Que Satanás não quer que as pessoas acreditem no Evangelho genuíno, de libertação, de cura, de transformação de vida. Ele não quer que a igreja, que o homem, que a mulher de Deus, ministre o Evangelho da verdade. E nós aqui procuramos ministrar para você o Evangelho da libertação, o esclarecimento para você daquilo que você precisa saber para poder praticar e se libertar das forças do mal. Se você quiser mandar um e-mail para nós, é só você entrar em contato pela internet para missãoiavé@gmail.com. missãoiavé@gmail.com. E você pode também ligar para nós. O telefone da nossa igreja. Você pode ligar para nós, 25 97 69 26, 25 97 69 26, prefixo 11, São Paulo. Você pode entrar em contato conosco em nome de Jesus, o nosso Senhor. Eu quero dar um alô para o pessoal de toda a internet, onde nós estamos aí transmitindo, pessoal do Facebook, pessoal do Google, pessoal também, principalmente do Orkut, né? Aliás, do Orkut e também do YouTube, onde nós temos o canal Iavé. Bem? Muito um abraço a todos vocês e aqueles que já estão entrando em contato conosco, né? Você pode ligar e falar conosco. Às vezes tem pessoas que ligam para nós, aí nós atendemos, a pessoa desliga, parece que está assim tímido de falar. Não, você pode falar conosco, nós vamos atender você em nome de Jesus. O nosso site na internet, www.missãoiavé.com.br. A qualquer momento eu vou estar por aqui, trazendo para o seu coração, para a sua vida, a palavra de Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Até o próximo encontro. Nós vamos prosseguir por aqui pela Justas TV,
como fazer a oração de exorcismo da mente. Quem não tem essa oração, tá bem, você que não tem essa oração,